Olá, eu sou o Eric Reis. Está começando mais um Filosofando em Deus. Dessa vez estamos começando o programa para falar do pontapé inicial do nosso canal. Inusitadamente, nós começamos esse canal justamente pelo antagonismo a ele. Nossa proposta, nossa ideia, ela tem surgimento lá aproximadamente 8 anos atrás, quando eu pensei que a gente tinha que criar uma forma de falar de Deus que não fosse algo religioso, e sim religioso. E quando pensamos nisso, a ideia estava muito abstrata, ainda muito solta, e eu não conseguia elementos para conseguir arredondar isso, para que a gente desse pontapé inicial. E o tempo foi passando e a ideia não saía da cabeça, mas mesmo assim eu não conseguia materializar. Até que o tempo passou, eu consulto o YouTube há aproximadamente 1 ano, e durante esse período, um belo dia, eu consultando aleatoriamente, pesquisando aleatoriamente o que eles tinham na ferramenta, eu me deparei com um canal ateu, e claro, evidente que nesse canal o apresentador negava a existência de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que a tiracolo ele fez uma afirmação que me chamou a atenção, me parou para assistir. Ele falava que Jesus era o maior mentiroso da face da terra. E aí eu parei para assistir, para poder entender qual era a fundamentação desse argumento dele, dessa ideia dele. E, para minha surpresa, ele usou a própria Bíblia para fazer essa fundamentação. E em uma passagem em que alguém faz uma pergunta a Jesus e ele devolve, falando o seguinte: por que me chamas bom mestre, se só Deus é bom? Isso está lá em Marcos 10, 18 e Lucas 18, 19. Perceba que existe uma malícia nessa pergunta, nessa colocação, porque ele quer dizer então que se Deus é bom, tudo deveria ser perfeito, certo? Mas precisamos entender uma coisa. A lógica de Deus não é a nossa lógica. O conceito de bom de Deus não é o nosso conceito. Tem um exemplo de um filme brasileiro, inclusive, o nome do filme Deus é Brasileiro, em que o ator principal, sendo Deus, ele, em uma passagem, ele diz assim: a minha maior invenção foi a morte. E eu achei aquilo incrível, fascinante. Então eu me senti um covarde de não ter metido a cara vindo para a internet antes para falar de Deus, enquanto que uma pessoa que não crê em Deus não tem medo nem vergonha de vir a público e falar daquilo que ele crê ou descrê. Bem, sou um apaixonado pelo Cristo, pela história dele. Então, antes de crer no Cristo vindo da divindade, eu também queria conhecer um Cristo mais humano, um Cristo menos perfeito. E claro que conheci alguns livros muito interessantes sobre o Cristo. Um deles se chama Os Anos Perdidos de Jesus, do escritor Deepak Chopra. Um livro muito interessante, não tem nada a ver com religião, fala de um Cristo, um possível Cristo humano. É claro que é uma fantasia, ele não está baseado em fatos reais, mas ele partiu
de uma ideia de um Cristo mais humanizado. E é um livro fabuloso. Eu recomendo que qualquer um leia. Depois desse livro, li um livro já de um pastor. O nome do livro é O Jesus que Não Conheci, de Philip Yancey, também um livro fabuloso. Mas antes disso já tinha lido um outro livro que é cristão, mas que não tem essa linha de falar de Cristo, que o nome do livro é Universalismo Crístico. Agora me fugiu o nome do autor, mas também tem uma linha que vai explicar lá no futuro por que eu parto dessa ideia de não criação de religião e sim de falar do próprio Cristo, porque no meu entendimento Cristo e cristianismo são coisas diferentes e a gente, ao longo do tempo, eu vou tentar explicar para vocês por que eu penso assim. Bom, mas voltando para a questão da criação e antes mesmo do Cristo, lá na minha infância eu também tive a experiência de ouvir uma música e me encantar por ela. Minha mãe diz que eu tentava engrossar a voz para fazer às vezes do cantor. E vou contar um pouquinho da história dela, do que o próprio autor contou, e vocês vão entender o porquê. Um homem de idade avançada escreveu sobre o mundo e alguns jovens o perguntaram: o que você quer dizer com esse mundo maravilhoso? Você não vê guerras, não vê fome e poluição? Isso não é tão maravilhoso. E o velho lhes disse: parece que não é o mundo que é tão ruim, mas o que estamos fazendo com ele. Então tudo que digo é ver o mundo maravilhoso. Se muitos de nós amássemos uns aos outros, resolveríamos muitos dos nossos problemas. Então, ame, apenas ame, pois eu continuo dizendo: que mundo maravilhoso. Eu vejo árvores verdes e rosas vermelhas também. Eu vejo florescer para mim e para você e fico pensando comigo mesmo: que mundo maravilhoso. Eu vejo o céu tão azul e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite, e fico pensando comigo: mas que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris tão bonitas no céu também estão nos rostos das pessoas que se vão. Vejo o amigo apertando as mãos, perguntando: como vai você? Eles realmente dizem: eu amo você. Eu vejo bebês chorando e também os vejo crescer. Eles aprenderão muito mais do que eu jamais saberei. E fico pensando comigo mesmo: que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo mesmo: what a wonderful world. Esse velho se chamava Louis Armstrong. E esse mundo maravilhoso poderia ser obra do acaso? As coisas tão perfeitas deixadas nele, chamada humildemente de natureza, poderia ser obra do acaso? Os ciclos pelos quais passamos não são tão perfeitos? E essa perfeição seria a obra do acaso? Encontramos e desencontramos pessoas queridas, e isso é obra do mero acaso? Meus queridos, só Deus é bom porque age na sutileza, deixando o ser humano conduzir o seu caminho pelo livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Ele é capaz de deixar tudo no seu devido lugar e servindo a todo o conjunto da obra chamada Universo, inclusive o planeta Terra e tudo que nela deixou. Então, Deus é bom e Jesus é a verdade, seja para cristãos, muçulmanos, hindu, budista e judeu, ou até mesmo para o ateu. Você não concorda? Deixe aqui seu comentário, curta, se inscreva e compartilhe cada vez mais para o crescimento do canal e da mensagem que ele se propõe a distribuir.
sempre em favor da criação divina. Esse é a mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.